Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez com vocês. Cremos que em breve estaremos reunidos num só lugar, no templo lindo que o Senhor nos deu. Mas ainda bem que a igreja somos nós, onde quer que estejamos. E hoje é o momento de oração e palavra. Daqui a pouco a gente vai estar ouvindo a palavra do Senhor com o nosso querido seminarista Francisco, uma bênção na mão do Senhor, uma mensagem abençoada. Mas a gente vai tirar um tempo para estar orando. E lá em Isaías, capítulo 12, diz assim: E você dirá naquele dia: Eu te agradeço, ó Eterno. Tu estavas irado, mas tua ira não durou para sempre. Tu a retiraste e vieste me confortar. Sim, de fato, Deus é minha salvação. Eu confio nele, não vou ter medo. O Eterno, sim, o Eterno é minha força e minha canção. E o que é melhor, minha salvação. Com alegria vocês vão tirar a água da fonte da salvação. E enquanto fizerem, irão dizer: deem graças ao Eterno, louvem seu nome, peçam qualquer coisa a ele, proclamem entre as nações o que ele fez, façam conhecida a reputação do Senhor. Cantem hinos de louvor ao Eterno, foi ele quem fez todas as coisas. Que toda a terra saiba o que ele fez. Cante de todo o coração, ó Sião, até que todos ouçam: o grande Deus habita entre vocês, o Santo de Israel. Ele está entre nós. É por isso que nós vamos dobrar os joelhos agora e vamos orar por alguns motivos. Nós vamos orar pela nossa irmã Cássia, uma missionária que nós conhecemos de Campos Gerais, necessita das nossas orações. A gente vai estar orando pela Richelle, a sobrinha da nossa irmã Neuza, que também está precisando de saúde. A pastora Selma, da igreja Deus é Amor, está também passando um momento difícil emocional. Ela é sobrinha da nossa irmã Rosa. A irmã Rosa pede oração. A gente vai orar pela Gabriela e pelo Marcos Paulo, pedindo por libertação e por salvação. A gente vai continuar orando pelo pastor Sócrates, que continua internado, no estado crítico, nas mãos do Senhor. A gente vai estar orando por uma jovem chamada Carla, de Cruzilha, que também precisa de oração. A gente vai estar orando por todas as grávidas que nós conhecemos, pelos idosos, pelas pessoas que correm riscos com essa pandemia, para que o Senhor os guarde. A gente vai estar orando por cada pastor e pastora do mundo inteiro, para que o Senhor os livre da angústia, da tristeza, para que em breve estejam pastoreando pessoalmente. A gente vai estar orando pelo meu primo Edson, pela minha tia Maria, que estão em recuperação de um AVC. Mais algum outro pedido, pastor? Quero lembrar da nossa neta Duda, nós devemos orar por ela. Orar pelo pastor José Hélio também. E orar, como você já está falando aí, já falou, né? Orar por todos os pastores, que é um momento difícil, que nós precisamos estar orando um pelos outros. E irmãos, nós aqui do nosso canto, como humildes do Senhor, temos recebido telefonemas e pedidos de oração de pastores, irmãos. Pastores que estão começando a ter uma tristeza profunda. Isso não é uma notícia boa. Vamos estar orando, irmãos, para que eles se levantem e possam estar tendo força para resistir ao dia mal. Também vamos orar por uma família lutada, amigos nossos lá do Rio de Janeiro, que perderam 2 pessoas por conta dessa doença. Dobre o seu joelho aí conosco. Eu sei que tem pessoas que acham engraçado dobrar o joelho, sendo que isso é uma gravação. Mas você dobrando o joelho aí, você vai estar orando mais uma vez, além do que a gente vai estar fazendo aqui agora. Vamos dobrar os joelhos e vamos estar orando, clamando ao Senhor por esses pedidos e por outros pedidos que não foram falados aqui. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, graças te damos, Senhor, por estar na tua presença, por essa tarde abençoada que podemos adorar ao Senhor. É momento de oração. Desperta-nos para a oração. Desperta os irmãos da PIB de Minduri para a corrente de oração. Às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 18 horas, 22 horas, juntos numa só corrente, a fim de enfrentarmos esse dia mau. Deus, perdoa nossas falhas, os nossos pecados e nos ajuda a avançar nesse tempo difícil. Pai, a gente quer clamar pela missionária Cássia, Senhor. Deus, cura as enfermidades da Cássia.
Abre as portas para ela daqueles exames e abençoa ela e a sua família. A gente clama pela Richelle. Toma essa jovem nas tuas mãos, a sua gravidez, a sua saúde. Enche o corpo dela da vitamina que ela precisa para poder seguir bem com essa gravidez. A gente ora pela pastora Selma da igreja Deus é Amor. Toma essa ministra nas tuas mãos. Afasta e arranca do coração dela qualquer depressão e qualquer angústia que estiver vindo. A gente ora pela Gabriela e pelo Marcos, é pedido de uma avó. Ó Deus, liberta a Gabriela de vícios, de más companhias, de coisas, Senhor, que não agradam ao Senhor. Deus, abre o coração do Marcos Paulo para a tua palavra, a fim de que ele venha conhecer o teu evangelho, é o pedido da sua avó. Deus, a gente ora pelo pastor Sócrates, ali, ó Deus, naquele CTI, na tua dependência. Queremos orar clamando ao Senhor pela tua vontade e pelo teu querer. A gente clama pela Carla ali de Cruzilha, Senhor. Toma aquela jovem nas tuas mãos, Senhor. Salva aquela jovem também, renova as suas forças para o novo do Senhor na vida dela. A gente clama também, ó Deus, pelas pessoas que estão enfrentando câncer, que estão enfrentando, Senhor, a AIDS, que estão enfrentando outras enfermidades como de coluna, de rins, de fígado. Eu quero orar pela nossa irmã Maria Bonita, meu Pai. Quero pedir ao Senhor que o Senhor interfira nessa enfermidade que está assolando o seu corpo, precisa do Senhor. Eu quero orar, Senhor, por cada grávida. Eu quero lembrar da Patrícia, da Paloma, da minha nora Thaís. Eu quero orar não só por elas, mas por cada grávida que conhecemos ou não, para que o Senhor esteja também guardando nesse tempo. Eu quero agradecer pela vida do meu primo Edson, da minha tia Maria. Ó Deus, que eles possam estar guardados pelo Senhor e que possam ter um tempo novo de recuperação e que em breve nós estejamos com eles nos alegrando. Agora, quando o teu servo vai clamar por igrejas e pastores, ouve o nosso clamor, atende a nossa oração, porque fazemos em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos agradecer mais uma oportunidade de poder estar falando com o Senhor. Jesus. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem sido o provedor das nossas vidas. Amém, Jesus. Quando nós levantamos, contemplamos todas essas maravilhas, porque o Senhor assim o fez. É verdade, meu Pai. Nessa tarde maravilhosa, meu Pai, aonde o Senhor já nos preparou o alimento material. Amém, Jesus. Agora nós viemos clamar ao Senhor pelo alimento espiritual Amém, em nossas Jesus. vidas. Amém, Jesus. Eu quero te entregar, Senhor Deus, a vida do nosso pastor José em tuas mãos, a Sim, pastora meu Deus. Selma. Sim, meu Deus. O Senhor possa estar conduzindo, Senhor Deus, seu coração. Conduzindo, Senhor Deus, porque eles precisam do Senhor. Aleluia. Ah, Deus, vai entrando com providência na vida de Jesus. todos os pastores, meu Pai. Pastores do mundo todo, do Brasil todo, meu Pai, que tem, nesse momento, tem ficado dentro de casa. Jesus. Alguns, meu Pai, já estão Misericórdia, entrando, Senhor. Senhor Deus, num momento de depressão, Ajuda-nos, ansiedade. meu Pai. O Ajuda Senhor os assim teus possa filhos, fazer, Senhor Pai. Deus, repreender esse mal em nome de Jesus Em nome Cristo. de Jesus. Queremos também, Senhor Deus, lembrar o Senhor, Oh, como Pai. o Senhor fez com Elias, enviou Glória a anjo Deus. para conversar, para alimentar Sim, esses Senhor. os pastores. O Senhor assim o faça. Deus. É verdade. Naquela meu época, Pai. Senhor Deus, Elias estava ali precisando do Senhor, em depressão, sem rumo. O Senhor enviou aqueles anjos para falar com Sim, ele, Jesus. para poder alimentá-los. E o Senhor falou face a face com ele. Sim, Que o Senhor possa falar com cada pastor, É cada verdade, meu pastora Deus. que precisa Conforta cada do coração, Senhor. da sua ajuda, meu Pai. Amém. Tem homens, Senhor Deus, que estão guardando dentro do seu coração. Amém, amém. Mulheres guardando dentro do seu coração que não Ajuda, pode meu Pai. compartilhar, porque às vezes nós conseguimos ouvir tantas pessoas, mas às vezes nós não temos quem nos ouvir, mas nós sabemos que o Senhor está Glória a pronto Deus. para ouvirmos, Senhor Deus. E nessa tarde eu quero clamar, Senhor Deus, clamar por cada pastor, Toma conta. por cada pastor batista, cada pastor de qualquer tipo de denominação, Amém. que o Senhor possa estar abençoando, Em nome de tirando Jesus. todos os empecilhos, ajudando, fortalecendo, Em meu nome Pai, de Jesus. e pedir ao Senhor que nós possamos brevemente, Senhor Deus, voltar, meu Pai, a nossas atividades Amém. na igreja, no templo, Oh, já junto com nossos irmãos. Amém, Jesus. Ajuda, meu Pai, porque isso dependemos do Senhor. Amém. Não dependemos do homem, não Sim, meu dependemos Deus. de ninguém, somente Sim, ao meu Deus. Senhor. Glória a Jesus. Por isso queremos agradecer a Senhor Obrigada. em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus.
Graças a Deus. Irmãos, vamos continuar em oração. Às 19 horas, às 22 horas, o nosso projeto de oração, ele continua. E antes de passar para a parte da mensagem com o nosso seminarista, eu quero deixar um recado para as mulheres. A nossa coordenadora Ana Lúcia deixou para vocês aí nos grupos o áudio do Evangelho de Mateus, porque nós estamos agora numa gincana do Evangelho de Mateus. Hoje começa nos capítulos 1, 2 e 3. Se você não puder começar hoje, então comece conosco na próxima quinta-feira, nos capítulos 4, 5 e 6. Mas participe, é uma boa oportunidade de você ouvir a palavra de Deus. Para aquelas que têm dificuldade de leitura, ouçam, é um áudio do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Passemos agora a parte da mensagem com o nosso seminarista Francisco e até quinta-feira, se Deus quiser. Graças e paz, irmãos. Graças a Deus estamos aqui, aproveitando a oportunidade que o pastor Renato me deu para fazer uma gravação e compartilhar com os irmãos esse momento que nós estamos vivendo aí de isolamento social, mas não estamos sós. O Senhor sempre tem nos assistido. Aproveito a oportunidade, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, palavra que nos fortalece, palavra que nos anima, nos consola e traz sempre a esperança para o nosso coração. E eu quero nessa oportunidade compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no sentido de resposta de Deus à oração, resposta de Deus ao seu pedido, porque a nossa expectativa, a nossa espera da oração feita ao Senhor é que a resposta seja sempre sobre o pedido feito, sobre a necessidade que julgamos necessária no momento. Ou seja, oramos sobre a enfermidade, oramos sobre o emprego, oramos sobre o casamento, filhos, oramos sobre todas as situações que nos envolvem. E esperamos a resposta sempre na expectativa, no sentido da oração que fizemos. E se a resposta que Deus nos der não for nesse sentido, não fomos atendidos naquilo que julgamos que é muito urgente, que é necessário, como que reagimos a essa resposta que recebemos do nosso Deus? É nesse sentido que eu quero compartilhar com os irmãos sobre o que a palavra de Deus ela nos diz sobre a sua resposta em nossas orações. O que é essencial nós recebemos aquilo que julgamos necessário. O essencial é nós acatarmos a resposta, a palavra que Deus nos dá sobre o pedido, sobre a oração feita. E nesse sentido eu quero ler com os irmãos a palavra do Senhor que está em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, a palavra nos diz assim: Paulo, escrevendo aos Coríntios e dando testemunho do seu ministério, do seu apostolado, ele diz: e para que não ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Resposta que Paulo recebeu sobre o seu pedido, sobre a sua oração. A minha graça te basta. Deus não deu uma resposta a qual certamente Paulo esperava, porque ele orou pedindo sobre um espinho na carne, uma enfermidade, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, batia em sua cara. E essa ideia de espinho na carne, ela traz no sentido de uma dor intensa, de algo que está entrando em sua carne, aquela dor constante. E Paulo ora nesse sentido e pede por 3 vezes que o Senhor o livrasse daquela situação incômoda, desconfortante. E ele recebe da parte de Deus essa palavra: a minha graça te basta. Que bênção que é a gente entender e poder ouvir isso de Deus. A suficiência de Deus é o bastante para que toda e qualquer situação a qual nós vivemos, ela não nos destruirá. Toda e qualquer situação que nos envolve, ela não tem poder maior do que a graça de Deus. Porque, irmãos, de tudo que existe no mundo, tudo que se pode conquistar no mundo, nada satisfaz ao homem. Nada basta para o homem. É sempre um vazio, é sempre procurando mais, querendo mais. Diz os historiadores que Alexandre, chamado Grande, na época do seu reino, conquistou todos os reinos existentes naquele momento, naquele século. Era o grande, Alexandre o Grande. Em um certo momento na vida deste Alexandre, ele se pôs a chorar inconsolavelmente. Chorava copiosamente. E os seus generais, os seus servos, os seus súditos foram até ele preocupados. O que havia acontecido? E ele então declarou: não tem mais nada para me conquistar. Já conquistei tudo. A minha vida é um vazio. Nada satisfaz, basta para o homem. Esse Alexandre morreu novo. E isso se repete nos nossos dias. Essa insatisfação. Até mesmo muitas pessoas buscando e querendo bênçãos materiais. Percebe-se sempre que há uma insatisfação, que há sempre uma cobrança ao Senhor, que há sempre uma insistência nesse sentido de que Deus, Senhor Jesus, satisfaça os desejos do meu coração. Eu julgo que a minha necessidade é importante. Mas Deus sabe, meus irmãos, o que é importante e o que é necessário para cada um de nós. Por isso essa palavra dirigida a Paulo, e Paulo testemunhou, escrevendo aos Coríntios e a nós, hoje como igreja: a minha graça te basta. Há muitas coisas em nossas vidas que são contínuas, que permanecem por algum tempo, por longo tempo, mas Deus julga-as necessárias para que nós possamos nos fortalecer na graça do Senhor. No momento a qual nós estamos passando agora,
momento atípico, nunca vivido por nenhum de nós, que traz algumas incertezas, mas também momento de aproximação e de poder experimentarmos mais essa graça do Senhor em nossas vidas, em nosso lar, em nossos irmãos e até mesmo em nossa igreja. Porque a graça de Deus, nós sabemos que a graça de Deus é um favor imerecido. Mas e não é só isso, vai muito mais além do que um favor imerecido, de dar aquilo que nós não merecemos. A graça, quando o Senhor diz a Paulo e diz a nós, a minha graça te basta, isso significa, e tem a amplitude, irmãos, da presença de Deus sobre as nossas vidas, a graça de Deus, a presença do Senhor sobre nós, em nós, por nós, conosco, onde estivermos, o que estivermos vivendo, com quem estivermos, ou o que estivermos fazendo, é a presença do Senhor restabelecida sobre o homem. Aquilo que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, que era a comunhão, que era a presença do Senhor com ele. Toda tarde o Senhor vinha e falava com Adão. E isso foi perdido, isso foi separado, o homem foi tirado. E essa graça, essa presença, essa comunhão foi perdida. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, seu único Filho, que veio ao mundo para restabelecer, que nos trouxe novamente essa graça, essa presença, essa comunhão em nós, sobre nós, para que seja o suficiente sobre todas as nossas vidas. Quando o próprio apóstolo Paulo, ele declarou dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, isso não é uma declaração tão somente para encorajar aos irmãos da igreja, não. É uma forma de viver, de fato e de verdade, de saber viver em todas as circunstâncias. Sei viver na fartura, sei viver na escassez, porque a graça do Senhor é o suficiente para a minha vida. Irmãos, uma coisa que nós aprendemos e percebemos e vemos, que o pecado, ele é insaciável. Ele é insaciável. Por isso que o homem ele tem um vazio na sua alma, no seu coração. O homem distante do Senhor, o homem que perdeu essa comunhão. Ele busca preencher, como eu citei aqui Alexandre o Grande, busca preencher em conquistas. Hoje em tantas químicas, em bebidas, em prostituição, em tantas atitudes, mas nunca está satisfeito. Por isso que o pecado escraviza. É escravizante. Porque se hoje experimenta alguma coisa, amanhã aquilo já não é o suficiente, precisa buscar outro. E buscar outro e outro. Esse vazio da alma que o pecado conduz o homem cada vez mais a se escravizar, tentando satisfazer, preencher. A minha graça te basta. Quando o Senhor, através do Senhor Jesus, veio para a terra, sobre a terra, isso é importante também nós observarmos e nós guardarmos em nosso coração, como a graça nos alcançou, como a graça, ela nos libertou desse vazio, como a graça, ela preencheu
esse vazio? Primeiro fato, porque Cristo, na sua autoridade sobre todas as coisas, Ele lançou fora o pecado nas profundezas do inferno. Jesus levou o pecado e jogou fora, jogou nas profundezas, não retornam mais, e colocou em nosso coração um espírito novo, um coração novo. O vazio que existia agora é preenchido pelo Espírito, pela presença, pela comunhão, pela graça maravilhosa do Senhor, que nos consola, que nos fortalece, que satisfaz todas as nossas necessidades. É sobre isso, é nesse sentido que Deus enviou essa mensagem para Paulo e traz aos nossos corações no mesmo sentido. A minha graça, ela te basta. Por quê? Porque o meu poder, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ela se manifesta cada vez mais quando nós estamos fracos, porque aí Deus nos envolve no seu amor, na sua misericórdia, que nós possamos, que o mundo observe e vê que nós estamos fortalecidos, que nós estamos serenos, que nós estamos cientes e conscientes onde nós estamos e para onde nós vamos e com quem nós estamos caminhando. A graça do Senhor é o suficiente sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre as situações a quais nós vivemos. A graça do Senhor é suficiente sobre toda e qualquer dor a qual nós possamos sentir, a qual nós viemos viver. Porque ela é a presença viva do Deus vivo em nós e sobre nós. Como eu disse, irmãos, uma coisa importante que jamais devemos esquecer, como essa graça chegou até nós, como ela nos alcançou. Porque Deus enviou o seu Filho, amém, verdade, fato. Mas é aí nesse sentido também que nós precisamos valorizar essa graça do Senhor e nos apegarmos mais a ela, e nos achegarmos mais a ela, e confiarmos mais a ela. Porque, irmãos, Jesus veio até nós, mas a palavra de Deus registra e nos ensina que Ele Jesus deixou o esplendor da sua glória. Podemos dizer assim, Ele deixou o maior conforto, a maior beleza que podemos pensar, que podemos imaginar. O próprio apóstolo Paulo aqui, em versículos acima, no início do capítulo 12, ele diz que foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que nem a mente do homem jamais subiu, jamais podemos entender. E Paulo viu tão somente umas coisas muito, podemos dizer assim, muito pouca do que é a glória do Senhor, do que é o reino a qual o Senhor deixou. E o Senhor deixou aquele reino, deixou a sua glória para vir viver na mazela que nós vivemos, para vir morar numa terra onde não tinha onde reclinar a cabeça. O Criador, o sustentador de todas as coisas, deixou por livre e espontânea vontade, não foi obrigado, jamais foi obrigado por nada, mas deixou por amor, para trazer a graça, para trazer novamente a comunhão, a mim e a você, para que a nossa esperança, ela não permaneça, ela não viva somente sobre esta terra. Do lugar da glória que Ele deixou, Ele veio para nos buscar, para levar, para morar com Ele nesta mesma glória. Oh, graça maravilhosa! É graça sobre graça. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, não quis reclinar a cabeça em palácios, porque Ele escolheu o meu e o seu coração para ali fazer morada, para ali lhe preencher o vazio, para ali Ele ser o nosso Deus, para ali
Ele ser o nosso Consolador e para ali Ele dirigir as nossas vidas, sendo suficiente sobre tudo e sobre todos, para nós e em nós. Jesus deixou o esplendor da sua glória para me alcançar, para segurar na minha mão e dizer: venha, Francisco, as águas não te submergirão, os rios não te afogarão, o fogo não te queimará, porque eu sou contigo. Eu vim para te buscar, para te levar para o reino da eternidade. Por isso que a graça de Deus, a presença de Deus, a comunhão com o Senhor, a presença do Espírito em nosso coração, basta, é o suficiente, de mais nada precisamos, nada necessitamos, porque tudo o Senhor tem nos socorrido, tudo o Senhor é conosco. E Paulo disse isso vastamente nas suas cartas, em várias situações de prisão, situações de abandono. Ele dizia: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Ele dizia: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Vivamos sempre debaixo dessa graça. Abraçamos essa graça, essa comunhão, em todo o tempo da nossa vida, em todas as situações. Saibamos que o Senhor é nosso Deus, como Ele diz no Salmo 23. A bondade e a misericórdia, bondade à sua direita, misericórdia à sua esquerda, te seguirão todos os dias da sua vida, porque Deus é um Deus fiel. Meu irmão, minha irmã, não se frustre, porque a oração ou a resposta da oração não foi aquilo que você julgava necessário. Mas a bênção maior é você saber, é você entender que a graça jamais te abandonou, que a graça nunca te abandonará. Podemos um dia, ou iremos um dia sim, nos encontrar com o Senhor. Talvez eu vá por uma enfermidade, talvez vá por um acidente. Não importa a forma com que eu vou, importa é para onde eu vou. Eu vou com o meu Senhor, porque a graça dele não me abandonará. Eu creio e confio, porque o Senhor deixou o esplendor da sua glória para vir buscar um mísero Francisco, que não tinha valor nenhum, mas ele viu valor em mim, como vi valor em você. Pai, obrigado. Obrigado pela tua graça que me alcançou. Pai, obrigado pela tua graça que tem alcançado muitos irmãos e irmãs. Obrigado pela tua graça, Senhor, que tem sustentado a tua igreja e nada prevalece sobre ela. Pai, vivemos em tempos de incertezas, mas são nesse tempo que a sua graça tem nos assistido, a nós, aos nossos irmãos. Estamos sendo fortalecidos, porque o teu Espírito tem dado consolo e tem dado tudo aquilo que realmente necessitamos da tua parte para as nossas necessidades. Obrigado, Deus. Abençoa meus irmãos, abençoa a igreja em Mindurim, em Pacarambi, a igreja no Brasil. Que esta experiência sirva de crescimento e de fortalecimento a todos nós. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.